é importante também tratar decepções. Elas podem se tornar feridas emocionais gigantescas e serem ainda mais reforço para aquilo que você não quer na sua vida. Eu sou Daiane Faria, hipnoterapeuta especialista em regressão, e hoje eu venho falar a respeito da decepção que a gente sofre no passado. Talvez uma, talvez muitas, afinal de contas, quem nunca sofreu uma decepção no passado e sabe que de alguma forma isso acaba impactando nos dias de hoje. Acompanhe comigo até o final para você entender como lidar com essas decepções e o que fazer para conseguir superar e seguir a vida muito mais fluida e muito mais alegre. E aproveita, se inscreva no canal, dê um joinha e deixe aquele comentário. Eu faço questão de responder todos vocês. A gente está aqui para se ajudar. Antes de aprendermos como que a gente lida com as decepções do passado, primeiro a gente precisa entender o que são decepções. Daiane, mas isso parece tão óbvio, mas nem todas as decepções elas são iguais. Existem decepções que elas vão atuar num certo nível da sua mente, mas existem decepções, e a gente chama isso de algo mais profundo, que isso vai atuar numa outra parte de você. E essas decepções são aquelas que nos ferem, são aquelas decepções que parece um peso que a gente carrega, parece que a gente nem esquece, não é mesmo? Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, é porque esse tema te interessou. E quem sabe até você comece agora a pensar em uma decepção. Pense aí por algum segundo em uma decepção que você já sofreu na sua vida. Essa decepção é algo que te incomoda? Que tipo de decepção é essa? Existem várias classificações. Nós temos decepções amorosas, decepções familiares, decepções conjugais, decepções com amizade, com trabalho, decepções às vezes até com coisas pequenas, não é mesmo? E a decepção, ela parece uma coceira. Quanto mais você olha para ela, mais parece que ela quer o seu olhar. Você começa e não para, porque aí você começa a pensar em mil coisas, às vezes envolvida com aquele assunto, às vezes envolvida com aquela determinada pessoa, e isso ajuda no seu sintoma. Como assim, Daiane? Vamos imaginar que às vezes é uma pessoa ansiosa. Essa pessoa ela tem um quadro de ansiedade e ali é uma pessoa que se decepciona muito fácil. Ela carrega ali, às vezes, pesos desnecessários, preocupa muito com a opinião do outro. E quando essa pessoa, já tem esse quadro, por exemplo, de ansiedade, o que essa pessoa começa a fazer é trazer ainda mais elementos que estão relacionados à decepção, e isso faz com que a ansiedade automaticamente aumente. Então, o que a gente precisa entender? Existem decepções que o ponto é superá-las, é esquecer, é deixar que o tempo cure, não é mesmo? Mas existem outras decepções, e aí é o que eu disse de algo um pouco mais profundo, que são essas decepções que às vezes você vai precisar de buscar ajuda. Talvez terapia, talvez hipnoterapia. Eu atendo muitas pessoas, que às vezes buscam pela regressão porque sofreram uma decepção muito forte e não conseguem superar aquilo. E aí, quando elas chegam, por exemplo, para fazer uma regressão, elas estão convictas de que a dor que elas sentem hoje é culpa daquela decepção que elas sofreram. E elas se surpreendem por perceber e descobrir, revelar para elas que não necessariamente, que pode ter sido alguma outra coisa. Mas a justificativa para a dor dessa pessoa foi aquela decepção amorosa, por exemplo, que ela sofreu. E aí que a gente precisa entender o que de fato está por trás da decepção que você sente. Então vamos imaginar o seguinte: você se decepcionou numa relação, foi traído, foi traída, enfim. Aonde está a decepção que você sente? Foi pelo fato de ter sido enganada, foi de ter sido machucado por alguém que você confiava, foi pela confiança, O que está por trás dessa decepção, desse trauma que você acabou sofrendo? Porque a primeira coisa que a gente traz normalmente está relacionada a uma outra pessoa. Então, alguém fez algo para comigo. Essa é a mais comum, assim, da gente trazer. Só que depois
você vai começar a entender que não necessariamente o que causou a dor na decepção foi o fato de daquela pessoa ter machucado você. Mas isso, talvez, essa é uma opção que a gente percebe. Talvez quando você foi enganado, quando você sofreu aquela decepção, de maneira inconsciente, isso pode estar relacionado, por exemplo, ao medo de ficar sozinho, ao medo de não encontrar alguém para poder dividir a vida, de não ser amado. Entende? Então, não necessariamente é só o fato da pessoa ter enganado você, ter decepcionado em você, mas é como isso vai atuar em partes inconscientes e que quando encosta nisso, né, quando esbarra naquilo que de certa forma a gente não necessariamente quer ver, o seu inconsciente ele manifesta. E aí é por isso que às vezes algumas decepções a gente acha tão bobas. Gente, mas por que eu tô sofrendo com isso? Não é mesmo? Por que isso me machucou tanto? Por que isso tá doendo tanto aqui em mim? Imaginando uma decepção boba, né? Que a gente consideraria bobo. E aí, o que acontece não foi só o ato que a pessoa fez, não foi só aquilo que aconteceu, mas sim como você se sentiu e como isso esbarrou em algo aí dentro de você. E aí, pessoal, como que a gente lida, então, com essas decepções? O que a gente precisa fazer é resolver. Ah, mas Daiane, eu não sei como resolver isso. No fundo, você sabe. O que talvez você precise é de dedicar um tempo maior a isso. Talvez escrever o motivo pelo qual está decepcionado, entende? Não só pensar, não só falar. Vá para algum lugar onde você possa estar sozinho. Fale em voz alta sobre o que te deixou decepcionado. Aprofunde um pouco mais. Se a decepção não é por causa disso, então é pelo quê? Observe sempre as primeiras respostas que vêm na sua mente. Essas respostas, elas estão muito mais relacionadas a fatores inconscientes. E aí, outra coisa, nem sempre é fácil resolver, às vezes não depende só de você. Quando a gente busca resolver algo e aquilo parece não ter solução, o que na maioria das vezes é bom você fazer é desviar o foco do problema. Talvez pensar em uma outra coisa e depois voltar o pensamento para aquilo. Por que, pessoal, que isso pode ajudar? Muitas das vezes a gente está tão focado ali naquela decepção, querendo encontrar respostas, mas por que? O que eu fiz de errado para merecer isso? Por que essa pessoa agiu assim comigo, né? Poxa vida, como me roubaram? Enfim, são vários tipos de decepções. E aí você fica tão focado nisso que é necessário que você se afaste para começar a observar aquilo de outros ângulos, de outros pontos de vistas. Peraí, se não fosse para ser assim, poderia ser como? Porque a gente tem preguiça de questionar. E quando a gente começa a questionar, a gente começa a evoluir um pouco mais. E as coisas passam a não ficar tão pesadas quanto antes. Por que a gente precisa, então, tratar uma depressão? Acredito que talvez você já tenha entendido que se a gente passa por cima sem resolver, isso pode se tornar uma ferida emocional muito forte. Pode se tornar, por exemplo, algo do qual você não vai saber lidar. É como se isso fosse acumulando com outras coisas. E é necessário tratar. Algumas decepções, elas precisam ser levadas para uma terapia, por exemplo, para que você consiga falar disso, para que você se afaste, para que você analise de outros pontos de vista. Não deixe de buscar ajuda. Às vezes não é só uma decepção que a gente está falando. Talvez possa ser algo muito mais profundo e isso precisa ser visto, isso precisa ser escutado. Não deixe que isso aflore de uma maneira que possa ser muito mais danoso para você. É importante também tratar decepções. Elas podem se tornar feridas emocionais gigantescas e serem ainda mais reforço para aquilo que você não quer na sua vida. Resolva uma decepção e se tiver difícil resolver sozinha, busque ajuda. Eu tenho certeza que a terapia é uma ótima opção para poder te ajudar nesse sentido. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado a pensar um pouco mais nas suas decepções. Aproveita, se inscreva no canal, deixe um comentário. Quem sabe você queira comentar sobre alguma decepção que você superou, para que outras pessoas também se inspirem no seu estado de superação. Eu sou Daiane Faria e até o próximo vídeo.